Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Fantoni, eu sou terapeuta e psicoterapeuta prânica e sistêmica e hoje nós viemos falar um pouquinho mais sobre constelação familiar. O tema de hoje é sobre como que pode, através da lealdade dentro de um sistema, algo que aconteceu há 30 anos atrás se repetir novamente. Se você está interessado nesse assunto, se você é uma pessoa que já percebeu que muitas questões da sua vida são repetições do que aconteceu há muitos anos atrás, esse vídeo é para você. Pois é. Existe algo dentro do sistema familiar da qual a gente chama de lealdade. A lealdade é algo muito forte nos sistemas familiares. A gente tem uma lealdade muitas vezes com o antepassado de 4, 5, 10 gerações atrás. E essa lealdade é transferida de geração em geração. E normalmente a gente não percebe essa questão da lealdade, ela é muito intensa e nem sempre é percebido. Então hoje, para eu poder explicar um pouco sobre essa questão da lealdade e das repetições de acontecimentos dentro do sistema familiar, então eu vou contar uma história, na verdade é uma história minha, algo que eu vivi e que repetiu 30 anos depois. Então, para que vocês possam compreender essa história toda, eu vou ter que voltar lá atrás, né? Bom, quando eu tinha 9 anos, a minha mamãe faleceu e ela deixou, no total eram 8 crianças, mas ela deixou 5 crianças vivas. Uma bebezinha de 20 dias, ela deixou um menino de 3 anos, um outro menino de 5, eu de 9 e o mais velho com 11 anos. Bom, não levou alguns anos, as crianças nós fomos um pouco separados, por um período de tempo nós ficamos um pouco separados. Eu mesma fui morar na casa de várias pessoas diferentes. Mas levou alguns anos, o meu pai reencontrou uma mulher. E essa mulher foi, na adolescência dela, ela dizia que o meu pai tinha sido o grande amor da vida dela. Ela era adolescente quando ela se encantou com o meu pai, muito antes do meu pai conhecer a minha mãe. Só que os dois não deram certo, ela se casou com uma outra pessoa, foi embora para uma outra cidade e o meu pai se casou muito tarde. Meu pai se casou com mais ou menos 35 anos, quando ele se casou com a minha mãe, e eu sou a terceira filha deles. E aí, quando eu nasci, isso acontece no sistema familiar, a gente nasce muitas vezes identificada com alguém que o nosso papai, de certa forma, não deu muito certo. E sem querer, né, a criança nasce identificada com essa pessoa. Então, certamente, até pelo grande amor que ela tinha pelo meu pai. E aí eu nasci. Então, sempre quando uma criança nasce, aquelas pessoas que foram excluídas do sistema familiar, elas passam a ser incluídas por aquela criança que chega. E o meu pai, como eu era uma menina e ele só tinha tido os meninos, né? Então, meu pai eu acabei me tornando a filhinha do papai, né? Exatamente, porque eu era uma menina e meu pai mimava eu profundamente. Então, assim que eu nasci, que depois a minha mãe veio a falecer, levou alguns anos, eu não me lembro exatamente quantos anos, o meu pai reencontrou essa mulher que para ela o meu pai tinha sido o grande amor. Como meu pai estava viúvo, com crianças pequenas, mais ainda que ela se aproximou do meu pai
e eles acabaram se casando. Ela morava em outra cidade, ela também estava viúva do marido, e ela morava em outra cidade, pois ela trabalhava numa escola e ela fez inclusive a transferência para poder ficar mais perto do meu pai. Nesse período em que eles se casaram, eu não estava morando lá, porque como nós ficamos separados, eu estava morando numa outra casa, não na casa do meu pai. E o que aconteceu foi que quando eu vim visitar meu pai e vi que meu pai estava tão feliz, eles estavam muito felizes vivendo juntos, e também ela é uma pessoa fantástica, cuidando super bem dos meus irmãos, eu decidi então retornar à casa do meu pai. Não estava dando muito certo a casa onde eu estava morando, e aí eu decidi retornar. Eu tinha mais ou menos nessa época uns 13 anos de idade. E aí começou o casal, o meu pai e ela conseguiram viver junto por 7 anos. E é claro que hoje, conhecendo bem a constelação familiar, é assim, existe um amor à primeira vista, mas existe também um amor à segunda vista. E para o casal conseguir chegar no amor à segunda vista e passar a ter um bom relacionamento, isso demanda de que o casal consiga respeitar tudo que vem do sistema do homem e tudo que vem do sistema da mulher. Quando isso não acontece, é claro que o casal começa a ter muitos desentendimentos, brigas. Bom, essa minha madrasta, ela tinha as filhas, 3 filhas adultas, inclusive ela já tinha netos, e o meu pai tinha 5 crianças, né? E é claro que o casal passou a ter grandes dificuldades de relacionamento por conta de eles terem que administrar um relacionamento tão complexo. Porque era um relacionamento onde ela tinha as filhas do primeiro sistema que ela formou e o meu pai tinha os filhos do sistema. E juntar isso tudo foi um grande desafio para esse casal. Embora eles se amassem muito, mas isso foi muito desafiante. Até que um dia eles tiveram uma briga feia por causa de um cachorro, que o meu pai pegou esse cachorro. E ela, como ela trabalhava muito, ela não tinha como cuidar do cachorro e nem de toda a bagunça que esse cachorro fazia. Então um dia assim, isso foi a gota d'água. Ela olhou para o meu pai e falou: ou você escolhe, ou eu ou o cachorro. E o meu pai, né, ele acabou dizendo para ela que escolhia o cachorro. Mas não levou nem uma semana, ela pegou tudo que ela tinha, ela foi embora e ela nunca mais voltou. E aí, o que foi que aconteceu? Onde é que eu estava envolvida nisso tudo? Como eu estava numa fase difícil da adolescência, então tanto a família dela como a família do meu pai, eles acharam que a culpa dos dois terem se separado era eu é que era a culpada do casal estar nesse desentendimento todo. E assim foi. Por um longo período, eu carreguei a culpa da separação desse casal, né? Porque, por mais que eu muito jovenzinha, não tinha como argumentar com aquilo. Passei muitos anos, passei por vários processos de terapia, até eu poder olhar e ver que eu mesma, eu era só a criança do meu pai, eu só tinha 13 anos de idade. Uma criança dentro do sistema, ela é muito pequena, ela não tem força para destruir nada. Então, eu tive vários anos da minha vida carregando essa culpa, até que eu passei por algum período de vida achando que eu tinha resolvido essa culpa dentro de mim, sabendo que eu não tinha nada mesmo a ver com isso. Mas passou-se 30 anos desse episódio. E um belo dia, eu tô com o meu segundo marido, né? Nós nos casamos faz mais ou menos uns 8 meses. E quando foi no começo desse ano de 2018, a gente estava passeando num lugar, um lugar de área rural, e já estava anoitecendo e nós avistamos uma cachorrinha preta.
e de repente essa cachorrinha entrou no meu carro. A gente abriu o carro, porque nós ficamos com pena dela, ela entrou. E o objetivo era que a gente levasse ela para a cidade, cuidasse dela até encontrar um dono para ela. Mas na verdade, que tanto eu como ele, a gente se encantou pela cachorrinha e nós passamos a cuidar dela. Era uma cachorrinha muito difícil de lidar. Ela já veio, ela deveria ter uns 8 meses já, quando ela veio para minha casa, e nós fizemos de tudo. Levamos um veterinário, demos vacina, nós castramos ela. E realmente a gente estava já há alguns meses cuidando dela. Mas eu não estava percebendo, mas estava vendo uma repetição de algo lá do meu passado, repetindo de novo com o episódio de um cachorrinho novamente. E eu fui vendo com o passar do tempo, meu marido passou a humanizar essa cachorra, ele passou a tratar ela como se ela fosse uma criança, um bebê. E eu estava já observando isso, tinha momentos que eu dizia para ele, ela é só uma cachorrinha, mas isso não estava muito bem ajeitado dentro do coração dele. Então ele passou a cada vez mais a tratar ela como se ela fosse um ser humano. Até que passou uns meses, essa cachorrinha, como ela estava sempre muito estressada e nem sempre eu tinha tempo para sair caminhar com ela, então eu comecei por 2 semanas, eu soltei ela no período da manhã, ali na frente da minha casa, para que ela andasse um pouco, brincasse um pouco, depois, dali 1 hora eu voltava e recolhia ela novamente. Isso realmente acalmou bem essa cachorra. Ela tinha muita energia, ela era muito agitada. Mas teve um dia que a cachorra não voltou. Eu não consegui, fui fora e cadê ela? Não pude recolher ela. E quando eu liguei para o meu marido, falando para ele que a cachorra tinha sumido, o meu marido ficou muito descompassado, ao ponto sim de ele dizer que ia acabar a vida dele, porque a cachorra tinha sumido e que a culpa era toda minha. Então, novamente, entrou um processo de culpa que foi ativado novamente por algo que realmente não estava resolvido no meu sistema familiar. Aquilo que tinha acontecido há 30 anos atrás na minha vida, estava repetindo tudo novamente. Ao ponto de eu perceber que o meu marido ficou tão estressado com isso, que ele achava que a culpa era minha, que eu não queria a cachorra e por isso eu tinha soltado a cachorra. E eu acho que lá no fundo do meu coração, como a cachorra trouxe de volta para mim aquele acontecimento que estava lá no meu inconsciente, esse acontecimento que tinha acontecido comigo, uma menina tão nova, de 13 anos, ter que carregar a responsabilidade tão pesada de 2 adultos. E é claro, dentro do sistema, as crianças, por amor profundo aos pais, realmente elas fazem isso. Elas acham melhor carregar elas a responsabilidade do que ter que delegar essa responsabilidade para os pais. E eu só sei que o meu casamento, 30 anos depois, entrou numa grande e profunda crise por causa dessa cachorrinha. A minha sorte foi que eu conheço as constelações familiares e aí eu fui fazendo todo um movimento onde eu realmente reconheci a dor que a minha madrasta sentiu ao ser escolhida, ao não ser escolhida e um cachorro ser escolhido. Então, mentalmente, eu agradeci muito ela. Foi muito sacrifício que ela fez. Ela tinha dado no relacionamento com o meu pai, ela tinha dado muito. E como que rege nos relacionamentos? É a lei das trocas. O meu pai não conseguiu trocar com ela, porque ela deu demais, né? Ela abriu mão de muitas coisas da vida dela para cuidar dos meus irmãos e cuidar dele. E aí chegou num ponto que esse casal, meu pai não tinha mais como trocar com ela, porque ele não tinha condição de devolver para ela tudo que ela tinha feito para nós, inclusive para mim. Toda a coisa boa que ela fez para todos nós. Eram muitas crianças e ela realmente era extremamente amorosa e cuidava muito bem da gente. E ao meu pai fazer isso, que entre aspas, é algo que injusto,
ele cometeu uma injustiça com ela, é claro que alguém do sistema familiar dele tem que carregar essa questão. Então, certamente, eu e todos os meus irmãos ainda estávamos carregando essa questão nas nossas costas. Tudo que é injusto, tudo que acontece de injustiça dentro do sistema familiar, em algum momento essa conta vai ter que ser fechada. E praticamente, quase que eu perdi o meu casamento, o preço seria muito alto. Exatamente por lealdade. Lealdade ao meu pai, para que eu pudesse carregar essa dívida que o meu pai deixou. Então eu, inconscientemente, estava perdendo o meu casamento exatamente por causa dessa questão injusta que ele cometeu na vida dele com essa mulher. Então eu fiz um movimento que nas constelações a gente faz, um movimento do meu coração, de se abrir para ela, sentir o que a minha madrasta tinha sentido, a dor que ela tinha sentido, porque eu estava vivendo a mesma coisa, de certa forma meu marido tinha escolhido a cachorra e não eu. E eu fui incluindo ela no meu coração, agradecendo ela profundamente, reconhecendo tudo que ela fez. E ela, por ter dado uma vantagem existencial para mim e para os meus irmãos, a partir desse momento ela passou a pertencer ao nosso sistema familiar. Então eu incluí ela com todo o meu coração. E eu fiquei fazendo isso por alguns dias. E aí o efeito foi que o meu marido se acalmou. De vez em quando ele pergunta, ele fala dessa cachorrinha, mas essa repetição foi, a gente pôde olhar para isso. E é isso que as constelações familiares fazem. A gente olha para as repetições e inclui tudo que aconteceu do jeitinho que aconteceu. E dessa forma algo acontece na alma. Algo aconteceu na minha alma e na alma da minha madrasta, que certamente ela deve ter até hoje uma demanda com essa questão com meu pai. Ela ainda está viva, meu pai ainda está vivo, embora eles já sejam idosos, né? Passou 30 anos dessa questão, mas essa questão ainda estava atuando no sistema. Então é isso, espero que com essa minha história vocês possam compreender um pouco mais como é que essas questões que aconteceram no sistema familiar se repetem novamente. Então um grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.